Oi, pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal de Efraim, um canal para falar de Israel, falar de judaísmo e falar de sionismo. Eu quero trazer para vocês aqui mais um recorte de uma das participações do Breno Altman no podcast Dois Irmãos, onde ele frequenta muito, né? Ele é quase que um convidado honorário lá, a quantidade de vídeos que ele tem no podcast, mas tudo bem, faz parte. Eu sou a favor que. Eu sou um absolutista da liberdade de expressão, então acho que tem que ter espaço até para as maiores excrescências, as coisas mais estúpidas, mais odientas serem faladas, para que a gente possa combater pelo diálogo, pelo debate, expor essas pessoas que mentem e que difamam, que é o que o Breno faz em relação a Israel e, consequentemente, ao povo judeu, né? Dito isso, eu escolhi aqui um recorte que eu recebi no meu feed de sugestões do algoritmo, né? Onde tinha um esquerdista, creio eu, um esquerdista, ou alguém que apoia o Breno Altman, trazendo esse recorte aqui e com o seguinte título: Checkmate no sionismo, um argumento definitivo do Breno Altman, desfazendo a ideia de que antisionismo possa ser antissemitismo. Então eu, como judeu, sionista, que viveu em Israel, nasceu em Israel, vive no Brasil, que eu tenho a minha dupla nacionalidade, minhas duas pátrias, que a vida inteira entendeu o judaísmo e o sionismo como coisas correlatas, coisas que andam juntas, se não são iguais, são convergentes, absolutamente convergentes. Fiquei curioso, né, querendo entender como que o sionismo pode não ter nada a ver com o judaísmo, coisa do gênero. Então vamos escutar o que, que o Breno, meu editor queimada Altman, fala. Para quem não sabe, Torquemada, né, o grande inquisidor do povo judeu na Inquisição, ele atuava como grande acusador dos judeus, né, na Inquisição. Aqui o Breno ele faz as vezes do grande inquisidor do povo de Israel, do Estado judeu, no Tribunal da Internet. Dito isso, eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Vamos ver se é um checkmate mesmo, né? Eu desconfio que não, mas vamos descobrir juntos. Isso hoje são a maioria. Judaísmo hoje. Eles estão começando a perder força. Mas os sionistas são maioria desde a fundação do Estado de Israel. Antes eles não eram a maioria do judaísmo, porque a gente tem que separar muito bem o que é sionismo do que é judaísmo. São diferentes? Totalmente diferentes. O sionismo é uma corrente ideológica. O judaísmo é como você define um grupo étnico e parcialmente religioso, que são os judeus. Os judeus, nem todos os judeus são religiosos. Parte importante dos judeus é de judeus seculares, como é o meu caso. Eu não sou um judeu religioso. Né? Então, o judaísmo é como você define esse grupo étnico e parcialmente religioso. De múltiplas origens e configurações. Os judeus, quando saíram da Palestina, no início da Era Comum, do que é chamada Era Cristã, quando foram para a diáspora, os judeus foram para muitos países do mundo e adquiriram diversas configurações. Mas judaísmo é como você define esse grupo étnico e parcialmente religioso. O sionismo é uma outra coisa. O sionismo é uma corrente ideológica. Vamos aqui fazer uma comparação? O sionismo está para o judaísmo como o nazismo esteve para os alemães e o fascismo esteve para os italianos. Eita. Quem era contra o nazismo não era contra os alemães. Sim. Quem era contra o fascismo não era contra os italianos. E quem é contra o sionismo não está sendo contra os judeus. Mas você acha que é justo colocar? Tá, pessoal, aqui ó, ele nos oferece, nos concede vastos elementos para demonstrar que a visão dele é uma visão totalmente falaciosa, né? E ele tenta demonstrar como um exemplo de que ser contra o sionismo não tem nada a ver ser contra o judaísmo por meio de uma analogia totalmente absurda. É uma falsa analogia, no sentido de ele vai tomar a ideologia nazista para os alemães como o sionismo para os judeus. Ora, a gente pode demonstrar claramente que isso é uma analogia totalmente sem fundamento, uma vez que a consequência lógica de o combate ao nazismo para os alemães e qual é a consequência lógica do combate ao sionismo para os judeus. Se vocês conseguem entender meu raciocínio, se vencido o nazismo, destruído o nazismo, combatido o nazismo, qual foi a consequência para a Alemanha? Libertar-se de uma ideologia perniciosa, mas que preservou a nacionalidade, a nação e o país, o Estado alemão. Trazendo isso para o sionismo, qual seria a consequência fática do combate ao sionismo e eventual destruição do sionismo? Seria também a preservação de Israel? Israel existiria sem o sionismo? Claro que não. Logo,
uma coisa não tem relação com a outra. Isso é uma falsa analogia, porque toma uma determinada característica, os dois são e têm características políticas, mas são de naturezas completamente diferentes. Seria para o sionismo, comparando com alguma ideologia alemã, poderia ser para a ideologia do nacionalismo alemão, ou para qualquer outro nacionalismo, sendo que a sobrevivência de um determinado país depende de uma formulação nacional que passa pela representação, pela entidade de um Estado desse país. Obviamente, de um povo num Estado, num país, numa região, numa terra. Então o sionismo está para os judeus como a nacionalidade alemã está para os alemães, não como o nazismo está para os alemães. Então veja também que ele vai aqui incorrendo uma falácia de reducio ad Hitlerismo, né? Uma falácia cunhada pelo grande filósofo judeu Léo Strauss, que demonstra que as pessoas, quando têm um determinado inimigo ideológico, buscam trazer elementos a qualquer elemento ou característica que o nazismo contenha para tentar fazer uma ilação com o seu inimigo ideológico, e isso é uma falácia, porque, ora, o nazismo tem inúmeros componentes que se equiparam a tantas outras formas e ideologias diversas, mas que não significam que as duas coisas tenham a mesma natureza. Então acho que nesse sentido aqui fica claro. Nessa balança. Nessa balança, porque ele é uma corrente ideológica baseada em dois princípios. O consenso ideológico do sionismo é baseado em dois princípios. O sionismo tem várias alas. Como qualquer corrente ideológica e qualquer escola de samba, o sionismo tem várias alas. Mas ele tem dois princípios que conformam o consenso ideológico dos sionistas. Qual é o primeiro princípio? A criação de um Estado de supremacia judaica, o chamado Estado judeu, que é o título do livro do patriarca, do fundador do sionismo, Theodor Herzl. Então é criar um Estado de supremacia étnica judaica, é um princípio. E o outro princípio, a reivindicação do direito de colonizar, em parte ou totalmente, a Palestina para construir esse Estado de supremacia étnica judaica. Esses são os dois princípios do sionismo. Pessoal, em outros vídeos eu já abordei a questão, né, dos fundamentos do sionismo e como o Breno Altman apresenta o sionismo como uma falsa dicotomia em relação ao judaísmo, que em termos de principiológicos o raciocínio dele não se consubstancia, uma vez que ele tenta trazer o fato de o sionismo ser uma ideologia, logo ele não é algo intrínseco ao judaísmo, é uma mera ideologia, como se fosse algo artificial. Eu já expliquei que isso não tem fundamento nenhum. O sionismo, sim, é uma ideologia de formulação nacional de uma essência judaica, que é a terra de Israel. Israel, os pilares do judaísmo passam pela terra de Israel, pela Torá, pela descendência dos patriarcas, enfim. Já abordei, não quero repetir. Quem quiser entender mais isso, veja meus outros vídeos. E aqui também, rapidamente, ele falsamente descreve o sionismo como esses dois pilares. O pilar do colonialismo, que é um pilar também que não corresponde à realidade do movimento sionista, para ser colonial, até do ponto de vista do marxismo, do Breno Altman, deveria ser algum tipo de movimento de exploração para entrar nessa categoria de colonialismo. E não é isso que o sionismo faz. O sionismo é um movimento de retorno, de regresso do povo judeu à sua pátria ancestral, e que vai para esse lugar para desenvolver o lugar, para enriquecer o lugar, inclusive beneficiando populações e minorias não judaicas na região. Portanto, não tem nenhum tipo de fundamento dizer que o sionismo tem alguma premissa colonialista. E muito menos a questão da supremacia étnica, também expliquei, a questão do fundamento étnico, componente étnico judaico do Estado de Israel é um componente de preservação, de reserva ontológica do país, para que o país possa manter-se dentro de uma estrutura de autodeterminação do povo judeu. Meramente isso, não tem esse valor de supremacia étnica. A história de Israel prova isso, a sociedade israelense, o tecido social israelense demonstram isso. Israel é, pelo contrário, na região, um país que preserva as garantias individuais e concede plenos direitos e deveres a todos os seus cidadãos, independentemente de etnia, religião, raça, qualquer que seja. Então é falso o que o Breno faz da supremacia étnica. Ele procura confundir vocês. Pelo fato de Israel ser um país judaico e ter o componente étnico, ele traz o adjetivo de supremacia para tentar levar a enganar a maioria das pessoas. Mas isso não corresponde à realidade, e a história prova isso que eu estou falando.
Depois há muitas diferenças entre as alas do sionismo sobre a estratégia de implementar esse Estado, sobre como resolver o conflito com os palestinos, que eram a população majoritária da Palestina quando surge o sionismo. Mas esses são os dois princípios do sionismo, o que definem o sionismo como uma corrente ideológica. Então isso não tem nada a ver com a identidade judaica. O sionismo busca criar uma narrativa de que essa corrente ideológica seria a própria identidade judaica, de que judeus e sionistas seriam a mesma coisa. E não não são a mesma coisa. São coisas diferentes. O sionismo não era sequer a corrente majoritária. Pessoal, mais uma vez, o sionismo não procura construir essa narrativa. O sionismo sempre se propôs apenas e tão somente a ser o que ele se tornou, uma formulação nacional do povo judeu. Ele não procura confundir as duas coisas. Nós, judeus e sionistas, sabemos o que cada coisa é, e sabemos, entendemos e provamos que o sionismo está dentro do judaísmo, não fora do judaísmo, como o Breno pretende demonstrar. O sionismo ele está dentro de um conjunto maior, que é a concepção do que é judaísmo. Como eu falei, tem a sua identidade calcada nos 3 pilares da identidade judaica, que são a Torá, a etnia e a sua expressão política, como todo e qualquer outro povo. O sionismo é que dá forma a essa expressão política dos judeus. E negar isso aos judeus é, por acepção, negar uma das suas essências e, portanto, discriminar os judeus, o que incorre em antissemitismo. É uma questão lógica e elementar. Majoritária entre os judeus até os anos 40 do século passado. Pô, mas parece que tá dando certo, hein? Eles são mais fortes, eles usam poder econômico pra fazer isso aí. De onde veio a força, né? Que tipo Boa de rejeição pergunta, atraiu que boa pergunta. É que o projeto sionista, que nasceu muito minoritário no final do século XIX, recebeu um apoio poderoso. Qual é o apoio poderoso que o sionismo recebeu? Primeiro, o apoio da burguesia judaica. O sionismo é essencialmente um projeto da burguesia judaica. Quem era o principal financiador do sionismo? Era um barão chamado Barão Lionel Rothschild. Era um judeu britânico que havia comprado o título de nobreza para escapar do antissemitismo na Europa. À sua época, ele era um dos homens mais ricos do mundo, né? Os Rothschild. Eram famoso até hoje, famoso até hoje. E naquela época, no final do século XIX, início do século XX, os Rothschild, a família Rothschild, em especial seu ramo britânico, era muito rico. O Rothschild tinha interesses na exploração, em vários negócios. Entre esses negócios, a exploração de petróleo. Onde é que se explorava petróleo no final do século XIX? Em vários lugares. Nos Estados Unidos, por exemplo. Mas ali no Oriente Médio, na Ásia Menor, se explorava no Azerbaijão. No Azerbaijão, Baku era a principal exploração de petróleo na Ásia. E o principal empresário que explorava petróleo em Baku era Rothschild. O petróleo que se explorava em Baku transitava pelo Estreito de Hormuz. O Azerbaijão é do lado do Irã. O Estreito de Hormuz passa pelo Irã. Mas uma presença empresarial, uma presença forte no Oriente Médio para controlar as operações. Então ele se interessa em apoiar o projeto sionista. Ele era um judeu secular também? Não, ele era um judeu religioso. Agora, não é só o Rothschild que apoia o sionismo, embora tenha sido seu principal financiador. O sionismo é apoiado pela burguesia britânica, pelo Reino Unido. O Reino Unido, naquele momento, travava uma disputa com outro império. O Império Britânico travava uma disputa com outro império, que era o Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano controlava todo o Oriente Médio, menos o Irã, mas controlava todo o Oriente Médio. O que hoje é a Palestina, o que hoje é a Jordânia, o que é hoje o Oriente Médio, já era claramente uma nova perspectiva de produção de energia para o capitalismo. A substituição da energia a carvão pela energia petrolífera já estava no horizonte, portanto, controlar aquela região era decisivo. E aí, o Reino Unido colocou seus ovos, seus investimentos, seu apoio no projeto sionista. Exatamente porque os patrocinadores principais do sionismo, como era o caso do Rothschild, integravam a burguesia britânica. Participavam dos mesmos salões de festa, participavam da mesma vida social, dos mesmos interesses de classe. Era o mesmo clube. Então, o Reino Unido se interessa pelo projeto sionista e impulsiona o projeto sionista, que era o de construir esse estado de supremacia étnica judaica na Palestina. E há um elemento antissemita nessa decisão. Veja só, o projeto sionista de colonizar a Palestina não é uma confrontação ao antissemitismo. Ao contrário, muitos setores da burguesia europeia aplaudiram o sionismo porque se aquele projeto desse certo, eles se livravam dos judeus. Os judeus podiam ser expulsos da Europa e ir para a Palestina. Era para... Já resolvia o problema.
Então o sionismo nunca foi uma confrontação contra o antissemitismo. Pô, e na sua opinião, assim, o Rothschild, nesse momento que ele fecha essa parceria com a burguesia britânica, você acredita que os interesses eram os mesmos? E por ser um judeu religioso, ele tem, será... Tá bem, pessoal, assim, eu me ater menos aos pormenores, né, do que o Breno vomita, mas eu quero que vocês entendam pela perspectiva de princípios e de estrutura de pensamento do Breno, para tentar compreender como ele faz esse tipo de raciocínio, ilações, que na prática são teorias conspiratórias contra os judeus e contra o sionismo, tá? O Breno Altman, ele é um marxista, um comunista. Tudo bem, mas isso explica e demonstra como ele vê o mundo e, consequentemente, como ele vê o sionismo. E marxista, ele vê o mundo por meio da dialética materialista. Ou seja, o mundo, as forças estão sempre em constante luta, sempre combatendo uma determinada tese com uma determinada antítese para se formar uma síntese. E no mundo da sociedade, Marx vai estabelecer isso com a luta de classes. Todos nós conhecemos a teoria do Marx de luta de classes, do proletariado e da burguesia, onde a burguesia é a classe opressora e o proletariado a classe oprimida. Do ponto de vista da perspectiva geopolítica, os marxistas vão enxergar a geopolítica sob essa estrutura. Ou seja, a história e a geopolítica contemporânea terá que ser encaixada necessariamente nessa estrutura dialética, fazendo com que os atores e os eventos, os fatos, eles não possam adquirir nenhum outro tipo de perspectiva, profundidade, de acordo com suas complexidades intrínsecas, que não nessa estrutura pré-concebida do Breno Altman, o que invariavelmente vai gerar uma visão distorcida dos eventos históricos. Porque quando você coloca lentes marxistas, você adquire uma miopia na sua análise histórica. Você fica míope, você não consegue enxergar as coisas de acordo com como elas são. Você tem um viés extremamente preponderante na sua visão de mundo. Portanto, o Breno vai obrigatoriamente buscar categorizar os judeus que foram bem-sucedidos na sua emancipação por meio da nação e do projeto sionista como a parte opressora. Desculpa. Logo, a partir dessa visão de mundo, o Breno vai começar a fazer encaixes e recortes históricos, como a questão do Rothschild, como a questão do Império Britânico, que não atendem às suas a sua realidade fática na história, porque a realidade fática para o marxista pouco importa. O que importa é a doutrina, o que importa é o encaixe teórico para comprovar de maneira cíclica, num pensamento, num raciocínio sempre redundante e circular, a ideia da luta de classes e das nações, levando para as nações e para a geopolítica. Assim, o Breno vai fazer ilações absurdas, como a que o Império Britânico apoia de maneira preponderante o sionismo. Nós vemos o sionismo, sabemos que o Império Britânico ele oscilou e tratou com todos os povos da região de uma maneira estratégica, maquiavélica. Isso é sabido, isso é documentado. Os britânicos prometeram coisas aos judeus, prometeram coisas aos árabes, e no momento que vai nascer o Estado de Israel, sabe-se que o Império Britânico já estava absolutamente apartado do movimento sionista e estava favorecendo os árabes. Isso se sabe porque os britânicos já impediam a migração dos judeus refugiados que vinham da Europa, inclusive durante o Holocausto, para Israel. Portanto, mais uma vez, não procede a fundamentação que o Breno procura dar. Então, nesse sentido, percebam que nenhuma avaliação do Breno, esses recortes históricos, por exemplo, dizendo que o Rothschild financiou o sionismo, isso primeiro que tem a ver com os protocolos do Sábio de Sião, que retratam o Rothschild como um agente capitalista que teria movimentado a ideia do judaísmo dominar o mundo. Documento esse que é um documento clássico antissemita, comprovadamente falso, encomendado pela Rússia czarista como peça de propaganda contra os sionistas. Quer dizer, o Breno vai se nutrir, vai compor toda a sua linha de pensamento a respeito de Israel a partir de uma estrutura de mundo viciada por um marxismo que eu chamo de marxismo vulgar. E toda essa leitura do Breno também vai ser decorrente de propaganda soviética, que vai se sentir traída no cenário global pelo sionismo, por ter apoiado a fundação do Estado de Israel, Stalin apoiou, imaginando que os judeus, por terem claras e profundas ligações com movimentos de esquerda,
considerando que o movimento sionista e a fundação de Israel e as migrações judaicas para Israel nada tem a ver com esse portentoso, suposto portentoso projeto da burguesia judaica, termo esse também extremamente mal utilizado aqui pelo Breno. Nós sabemos que o Rothschild nunca foi agente do sionismo. O Rothschild, inclusive, Theodor Herzl fala nas suas memórias, nos seus diários, ele explica suas conversas com Rothschild, isso é público notório, de que o Rothschild não aceitava o sionismo como uma via de combate ao antissemitismo, ele preferia se tornar apolítico por ser assimilado e porque os seus interesses, ao contrário do que o Breno fala, estavam em manter-se britânico acima de tudo, e apoiar o sionismo poderia chamuscar a sua ideia de assimilação completa na sociedade britânica. Portanto, pessoal, vejam por vocês mesmos que as narrativas que o Breno apresenta para nós são narrativas ficcionais. São narrativas ficcionais. De alguém que não tem interesse nenhum em buscar compreender o movimento sionista, buscar compreender a fundação de Israel. Alguém que ignora todos os elementos outros que não da dialética materialista, como o elemento moral, o elemento que foge aos fundamentos históricos materialistas, como o fato dos judeus que vão a Israel, em sua grandíssima maioria são judeus refugiados de perseguições na Europa, judeus que não tinham para onde ir, que as portas do mundo estavam fechadas para os judeus. Sabe-se disso a partir do governo Wilson nos Estados Unidos. O Canadá fecha as portas para os judeus, eles recusam que os judeus vão para lá, onde era a prioridade dos judeus. Tudo isso eu já passei ao largo disso, já falei bastante, mas aqui, mais uma vez, vocês vejam que o Breno Altman ele repete, retoma a mesma coisa e fica replicando argumentos falaciosos e construindo sofisma, né? O sofisma é diferente de uma falácia, o sofisma ele contém a falácia, como a demonstrada falácia da falsa analogia com o nazismo. O sofisma ele é mal intencionado, o sofisma ele pretende enganar as pessoas, daí o ser um sofista, não apenas alguém que está enganado. O Breno sabe que o que ele está fazendo é enganar as pessoas incautas, que buscam facilidades na hora de compreender os fenômenos globais. Então, pessoal, é uma maneira, acima de tudo, que dialoga com marxistas infantiloides, rebeldes sem causa, que são carentes, e aqui vejam bem, os marxistas, os comunistas, os esquerdistas, a sua visão de mundo ela naufragou. Toda a sua estrutura de compreensão da história moderna naufragou. Portanto, essa análise do Breno é extremamente anacrônica. Ele parece que está ainda em 1948, sendo que Israel já é um fato consumado. E não pode ser entendido à luz de uma perspectiva de marxismo vulgar que pertencia à época onde foi desenvolvido o pensamento que o Breno prolifera hoje. Porque a esquerda, como não tem causa, como a esquerda é carente de uma causa substancial, porque o mundo não está mais demonstrado, determinado, apresentado de acordo com a estrutura dialética do marxismo, as nações, o bilateralismo, ele venceu a ideia do imperialismo. O imperialismo é algo que ficou para trás. Portanto, somente por meio de uma ficção como a que o Breno faz, essas pessoas que são jurássicas no seu pensamento, ou que são preguiçosas, vão buscar em Israel uma fagulha, um fetiche. Eles vão ter um fetiche com Israel, uma obsessão, porque é onde eles encontram ali uma possibilidade de materializar essa causa contra o imperialismo, desconsiderando toda a total riqueza de elementos que tem para se entender o conflito na região: o islamismo, o judaísmo, o pan-arabismo, o Império Árabe, a dominação otomana, o que significa a expansão árabe na região, como são os países árabes, como é a visão dos árabes em relação aos judeus. Tudo isso passa como se fosse irrelevante. E não considerando todos esses fatores, você simplesmente não tem nenhum tipo de retrato fidedigno a respeito da causa do Estado judeu. Então, pessoal, dito isso, quero agradecer que vocês estejam vendo, espero que tenha contribuído para desmascarar e demonstrar as falácias do Breno Altman, e não se deixem enganar, tá bom? Não se deixem enganar por isso. E obrigado por me acompanharem até aqui, espero que vocês curtam o canal, me deem like, e que eu possa fazer daqui com vocês um canal de expressão para combater essas mentiras a respeito de Israel. Um grande abraço. Será que ele não via que ele estava traindo o próprio